Bom, gente, diversas vezes nos deparamos com discursos que acusam países de serem socialistas. Em seu segundo discurso como presidente da República, Jair Bolsonaro afirma que o Brasil começou a sair do socialismo. Mas afinal, o socialismo é mesmo uma ameaça? Será que já estivemos próximo de ser um país socialista? E o que realmente significa ser socialista? Socialismo real. Bom, o socialismo ele não foi criado por Marx, e sim por alguns filósofos do século XVIII, dentre eles Saint-Simon e Robert Owen. Eles imaginaram em um mundo baseado no princípio da igualdade e sem classes sociais, ou seja, em um mundo sem diferenças econômicas e sociais entre os indivíduos dessa sociedade. E com isso se criou dois grandes grupos. De um lado, o proletariado, que não possuía nada além da sua própria mão de obra, e do outro lado, uma classe que detinha os meios de produção, ou seja, os donos das fábricas e do capital. Bom, esses filósofos entendiam que esses dois grandes grupos, em que um explorava o outro, isso refletia em todos os aspectos da sociedade, e isso levaria ao seu colapso, uma vez que os trabalhadores eram submetidos a todos os tipos de condições de trabalho. Tinham cargas horárias de 16 horas sem nenhum tipo de descanso. Então, para resolver isso, os filósofos do século XVIII, inspirados na obra Utopia de Thomas More, eles imaginaram uma sociedade em que todos enriqueceriam juntos através do trabalho, para alcançar maiores patamares morais e intelectuais. Tudo isso por meio da progressão industrial e científica. E assim surgiu a definição do socialismo, um sistema econômico que procura alcançar a igualdade entre os membros da sociedade e mantendo os bens de produção como bens coletivos. Socialismo real é o sistema implantado na prática pelos países que romperam com o capitalismo. A primeira revolução que derrubou o capitalismo ocorreu em 1917 no Império Russo, que passou a se chamar União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 1922. O modelo socialista da União Soviética foi seguido pelos países que aderiram ao sistema posteriormente, embora houvesse características específicas em cada um. Esse sistema entrou em colapso a partir dos anos 80, tanto na União Soviética como em seus países satélites da Europa Oriental. O regime socialista chinês salvou-se graças à maior abertura para a economia capitalista do mercado, iniciada por Deng Xiaoping a partir do final dos anos 70. O socialismo real não acompanhou o desenvolvimento científico e tecnológico do mundo capitalista desenvolvido. Nele predominava um modelo autoritário do governo sem participação ativa dos cidadãos na vida política. Ao invés do Estado perder importância para dar lugar a uma sociedade plenamente livre, igualitária e democrática, acabou se fortalecendo e ficou à mercê de uma nova elite burocrática e incompetente. O socialismo real criou um entrato social privilegiado, os burocratas, que controlavam a política e a economia. Os principais motivos da crise do socialismo real foram a burocratização, a ineficiência econômica e o autoritarismo político. Algumas das principais características do socialismo real é a centralização do poder nas mãos de um único partido de orientação socialista, a estatização dos meios de produção, como fábricas, unidades de produção agrícola e bancos, a implantação de um sistema forçado de distribuições de renda através do controle de salários e atividades econômicas. Através do controle desse sistema, visava acabar com os desequilíbrios econômicos e desigualdades sociais características do sistema capitalista. Bom dia, eu vou falar um pouco sobre os principais atores do socialismo. Claude Henry foi um pensador francês, nascido em Paris, um dos principais atores utópicos, precursor, no qual concebeu uma sociedade futura dominada por cientistas e industriais, nos quais incluíam negociantes, banqueiros, comerciantes e operários. O seu pensamento influenciou a todo o século, nomeadamente nas áreas da filosofia, sociologia e ciência.
Charles Fourier, filósofo e economista político francês, nascido em Besançon, um dos mais radicais representantes do socialismo utópico em França e o criador da comunidade cooperativa, conhecida como Fourierismo, e idealizador das hipotéticas comunidades denominadas phalanstérios. Filho de um comerciante de tecidos, trabalhou como comerciante, mas acabou falindo. Robert Owen, rico e industrial inglês, nascido em Newton, Montgomery, País de Gales, que se transformou em um dos mais importantes socialistas utópicos mediante a criação de várias comunidades industriais autoditadas. Começou a trabalhar aos 10 anos como auxiliar de alfaiate e a sua contribuição nasceu da própria experiência em uma fábrica de fios de sua propriedade em Lanark, Escócia, onde observou que as pessoas trabalhavam e viviam em péssimas condições de higiene e moradia. Karl Marx, filósofo e sociólogo alemão que passou grande parte da sua vida em Londres, na Inglaterra, além de ter contribuído para o estudo social e econômico, foi desenvolvedor de uma teoria política que deu alicerce ao socialismo científico.